Hoje nós vamos para a página de número 48, onde nós vamos analisar o poder do alto. Nós vamos ler capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 nós vamos ler, para ganhar tempo, irmãos. Vamos ler apenas o versículo de número 8, tá? Assim nós ganhamos um tempo aqui. Essa é uma leitura que nós fazemos bastante aqui na nossa igreja, né? Eu vou ler uma vez e os irmãos repitam, tá? Capítulo 1 de Atos, o versículo de número 8. Já. Eu vou ler e depois os senhores repitam. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Repitam. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós já oramos, não é? Então nós vamos hoje analisar aqui um pouco desse assunto, o poder do alto. Nós temos aí, quem está com o material na mão, eu quero trabalhar em cima daquilo que você tem na mão aí. E nós temos aqui uma introdução dizendo que o que mais nós necessitamos para a vida, para viver uma vida na presença de Deus, é o poder do Espírito Santo. E por que isso? Porque o homem leva no coração raízes malignas e à sua volta há 1000 influências que lutam para desencaminhá-lo e que puxam para o abismo. Eu li isso daqui e fiquei impressionado, porque realmente é isso mesmo, né? Por que nós precisamos de poder? E nós vamos ver aqui algumas áreas aonde nós precisamos de poder, não é? Porque o nosso coração, olha, irmãos, o nosso coração, ele leva raízes malignas. E é verdade. A Bíblia, eu estava olhando o que a Bíblia diz sobre o nosso coração. O que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, diz que o nosso coração é fonte de todo mal. Por isso que quando nós fazemos o apelo na igreja, a gente fala, entrega o teu coração para Jesus, né? E mesmo depois que nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós precisamos estar vigilantes, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Então, Marcos 7, 21 diz, porque, é Jesus que está dizendo isso, porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, tá? E para aí, aqui continua dizendo, os furtos, a avareza, as maldades, isso já no versículo 22, né? O engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo parte do nosso coração. Jesus que está dizendo isso, né? A Bíblia ainda diz que o coração é teimoso, Eclesiastes 8:11, é desvairado, ou como nós precisamos que Jesus cuide do nosso coração, né? É teimoso, Eclesiastes 8:11, é desvairado, Eclesiastes 9:3, é depravado, Jeremias 17:9, ele é propenso à extorsão e a excessos, Mateus 23:25, ele é uma fonte de incredulidade e de cobiça,
Hebreus 3:12 e 2 Pedro 2:14. Eu falei, tenho que estar dizendo, Jesus, tem misericórdia do meu coração. Amém, irmãos? Temos que dizer para Jesus cuidar realmente do nosso coração, que ele não tenha nenhum desses envolvimentos, né? Que nós estejamos com o nosso coração voltado para o Senhor, voltado para o Senhor. Aí está dizendo que a nossa volta há 1000 influências, olha, e nós poderíamos dizer 1001, porque é isso aí mesmo, 1000 influências que lutam para desencaminhar o nosso coração, puxam-nos para o abismo. Mas, irmãos, se nós estivermos escondidos em Jesus, arraigados no Senhor Jesus, confiantes na sua palavra, o Senhor nos guarda. Eu creio nisso, na palavra de Deus, que o nosso coração possa estar envolvido com a palavra de Deus. Aí no primeiro tópico, nós temos alguns pontos muito importantes, como a letra A, né? Aqui o primeiro tópico vai nos mostrar o poder, o nosso tema é poder do alto, o poder do alto em função do nosso compromisso com o Evangelho de Cristo, que é uma mensagem poderosa, a letra A está dizendo isso, né? Em Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, a palavra de Paulo, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, glória a Jesus pelo Evangelho. Nós vivemos o Evangelho, recebemos o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Na complementação da letra A diz que o Espírito Santo capacitou os discípulos para transmiti-lo até os confins da terra, que é aquele versículo que nós lemos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse Evangelho, que é uma mensagem poderosa, ele foi confiado a nós, para nós transmiti-lo. Porque, irmãos, o Evangelho, ele muda tudo. Amém? O Evangelho muda tudo. Glória a Deus. Não obstante, a palavra de Deus nos mostrar toda esta impertinência que existe no nosso coração, mas quando nós recebemos o Evangelho, aleluia, o Evangelho muda tudo, muda tudo. Glória a Deus. Louvemos a Deus pelo Evangelho que temos recebido, né? O Evangelho do Senhor Jesus. Ainda aqui no primeiro subtópico, está dizendo assim, a letra B, para receber e manter o poder do Espírito Santo, precisamos receber Cristo como Salvador e obedecer e fazer o que o Espírito indica no cumprimento da vontade de Deus. Então, o que quer dizer aqui? Para nós recebermos e manter o poder do Espírito Santo, precisa receber Cristo. Isso aí é alguma coisa para aqueles que aceitam Cristo. O poder do Espírito Santo não é alguma coisa que está aí a distribuição comum, não. É alguma coisa reservada para aqueles que recebem Cristo como Salvador. Isso fica muito claro em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então tem muita gente aí, né, meio preocupado com pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo sem ter se convertido a Cristo, sem ter recebido Cristo. E nós não podemos nos assustar, porque nós temos a palavra de Deus na nossa mão, né? E a palavra de Deus nos diz que o poder do Espírito Santo
é para aqueles que recebem Cristo. Glória a Deus. É para aqueles que recebem Cristo. Aqui, a complementação da letra B diz que nós recebemos o Espírito Santo depois da nossa conversão e, se queremos ensinar a verdade, se nós queremos ensinar a verdade, nós mesmos devemos ser verdadeiros, não é? Ainda, eu li a letra B do item, do segundo item, mas para receber e manter o poder do Espírito Santo, precisa receber Cristo, e obedecer e fazer o que o Espírito nos indica no cumprimento da vontade de Deus. Achei muito interessante isso. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, obedecer e fazer aquilo que o Espírito nos indica no cumprimento da vontade de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis. Glória a Deus. Para nós desfrutarmos do poder do Espírito Santo, nós precisamos obedecer e fazer o que o Espírito nos indica no cumprimento da vontade de Deus. Achei muito, muito importante e extraordinário esse ponto aqui. Só podemos desfrutar da plenitude do Espírito Santo enquanto anunciamos ao mundo inteiro a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então nós estaremos completos, anunciando. E irmãos, nós estamos numa época que o Evangelho realmente precisa ser anunciado. O Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Nós estamos cercados por um monte de anunciadores aí, não é? Por um monte de anunciadores, mas nós precisamos anunciar o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, faz do velho homem uma nova criatura. Glória a Deus. O segundo subtópico, e o poder de um caráter santo, outro poder que nós precisamos. Precisamos do poder do alto para anunciarmos o Evangelho, mas nós precisamos também de poder de um caráter santo. A gente não precisa de poder somente para manifestações espirituais com línguas estranhas e outras dádivas do Espírito Santo para nós, mas para ter um caráter santo. Achei tremendo isso aqui no nosso material. E nós realmente precisamos olhar isso com muito carinho. A letra A diz assim: primeiramente, é poder para ser antes que para dizer e agir. Poder para ser. Poder para ser. Isso aqui é muito forte, viu, irmãos? Primeiramente é poder para ser antes que para dizer e agir. Isso aqui é muito importante. Diz, irmão. Nós estamos na página 48. 48. Os serviços que prestamos e o testemunho que damos será resultado da classe de vida que temos. Olha onde vai a questão de poder envolvendo o nosso caráter. Eu gostei muito desse ponto aqui do nosso material, porque muitos crentes, irmãos, pensam que poder de Deus é só para fazer aquele barulho aqui no culto. Nós precisamos de poder de Deus. Olha, isso aqui é fundamental para mostrar o nosso caráter.
Eu agora mesmo disse para vocês aqui que eu tive que fazer algumas infrações aí no meio do caminho para poder chegar aqui. E eu fiz isso consciente que não é certo. Tá? O poder de Deus, eu vinha fazendo aquilo, mas o poder de Deus vinha dizendo, você está fazendo uma infração. É esse poder que nós precisamos. É esse poder que nós precisamos. Então eu estou achando fundamental isso, tá? O serviço que prestamos é o testemunho que damos, tá? O evangelho, irmão, só vai ter aceitação, o evangelho só vai ter cabida em qualquer lugar, é através do meu testemunho, daquilo que eu sou, como é a minha vida. É isso que está dizendo aqui o nosso texto. Lá em João 16, versículos 7 e 8, diz, e quando ele vier, olha o que o poder faz antes de qualquer coisa, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8, todavia, digo-vos que é a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Mas o versículo 7, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O pecado tem alguma coisa a ver com caráter, irmão? Hã? E como tem? Não é verdade? Né? Do juízo. Juízo aqui está falando justiça, coisa certa. Nós, pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos condição de fazermos aquilo que é certo. Mas não é porque eu sou bonzinho, não. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. É o poder do alto. É o poder do Espírito Santo em nós. Que muda o nosso caráter. E nós conseguimos ter um caráter santo. Caráter santo. Irmãos, olha, falar em caráter santo em meio a uma sociedade contaminada com a que nós vivemos é só pelo Espírito Santo mesmo. Só pelo Espírito Santo. Porque hoje, mínimas coisas dentro da nossa sociedade, a gente vê o caráter sendo vilipendiado. Coisinhas mínimas. O camarada não precisava fazer isso, mas ele faz. Ele toma proveito daquilo. E comete alguma coisa degradante. Né? Então, olha, poder de um caráter santo. Letra B. O que fazemos ou dizemos, o que fazemos ou dizemos deve nascer do íntimo do nosso ser. Do íntimo de nosso ser. Se nós quisermos ensinar a verdade, nós mesmos devemos ser verdadeiros. Você vai lá em Filipenses, olha, Filipenses capítulo 4. Se alguém encontrar primeiro que eu não quero estar te dando trabalho de você ler, mas se você encontrar primeiro que eu, quiser ler, fique à vontade, tá? Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Olha bem aonde vai o caráter santo. E aqui não está abrindo nenhuma possibilidade, não é. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso nós devemos estar comprometido com isso. Comprometido com isso.
E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos ajudar a termos um caráter, poder para mantermos um caráter santo. Se for mutreta, irmão, cai fora. Se for engano, mentira, cai fora. Nós estamos agora numa época que, meu Jesus, mas eu tenho certeza que a igreja, nós estamos municiados aqui pela palavra de Deus, e eu creio que o poder do Espírito Santo vai nos ajudar a nós mantermos o nosso caráter santo. Nós estamos entrando para uma época que é época de eleição, aonde existem muitos conchavos, muitas coisas, mas eu, você, nós não abrimos mão da nossa posição de caráter santo. Amém, irmãos? Nós não podemos abrir mão disso. Letra C, o poder do Espírito Santo, ainda na página 48, viu? O poder do Espírito Santo produziu nos discípulos uma mudança de caráter. Olha bem, o poder do Espírito Santo produziu nos discípulos uma mudança de caráter, tão grande quanto a obra que realizaram. E aqui tem o exemplo de Pedro e João, que nós não vamos entrar assim em detalhe. Eu tive o gostinho de sentar em casa para fazer os paralelos, mas é muito, nós precisaríamos só de um dia para ver o caráter de Pedro antes e o caráter depois de Pedro depois de receber o Espírito Santo, né? O caráter de João antes e o caráter de João depois dele receber o Espírito Santo. Mas nosso tempo não dá para isso, nós vamos andar aqui. Nós agora vamos para a página 49, tá? Ainda no primeiro, ou seja, agora no segundo tópico ainda, né? O poder do Espírito Santo gera amor e desprendimento, tá? Que fez os primitivos cristãos consagrarem totalmente a vida, totalmente a serviço de Cristo e aos semelhantes, tudo que possuíam. Olha onde vai o poder do Espírito Santo, tá? Nós estamos analisando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo mudando o caráter, né? Dando-nos um caráter santo. E isso daqui também, irmãos, envolve caráter santo, tá? Eles receberam poder para fazerem a obra de Deus e também terem compromisso com os seus semelhantes. E a referência bíblica aqui é muito interessante, e eu vou dar uma passadinha nela rapidamente, apesar de que é um assunto assim conhecido, que é Atos capítulo 2, né? Do versículo 42 ao 47. Olha bem o que aqueles crentes lá faziam. Olha bem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verso 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui é coisa tremenda. Tinham tudo em comum, tá? Eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E olha o enfeite da coisa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha que coisa linda. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. É isso aqui, caráter, poder que gera um caráter santo. Glória a Deus,
Glória a Deus. Faz com que se leve a sério as coisas espirituais e também a situação, ou seja, as coisas que envolvem o social. Eles não tinham necessitados, porque se fosse para atender uma necessidade, eles vendiam aquilo que tinham, mas não deixava o irmão descoberto. Coisa impressionante, né? Letra E. Eu estou andando assim rápido mesmo, porque tem bastante coisas aqui para a gente analisar. O Espírito Santo transformou a vida dos discípulos e havia neles abundante graça, que está lá em Atos 4:33. E com bravura suportaram perseguições. Poder para ter caráter santo. Eles receberam uma transformação. Eles receberam uma transformação, que havia neles abundante graça. E surgiram situações das mais diversas possíveis, delicadíssimas, mas olha o comportamento deles. Com bravura suportaram perseguição. Você vai lá em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 16. Olha o que está escrito lá: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Sofrer perseguição, padecer perseguição por causa de Cristo, pela vida santa que você leva. Louvado seja Deus. E aqui o texto bíblico está dizendo assim: não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ou seja, glorifique ao Senhor por você estar passando o que você está passando, porque você mantém uma fidelidade, um compromisso espiritual. Amém, irmãos? Isso é muito interessante, isso aqui é muito, muito importante. Indo mais à frente, letra F, esse é o poder que a igreja precisa hoje para convencer o mundo infiel. Poder que nos converte em cartas vivas, testemunhas verdadeiras de Cristo. Quer dizer, alguém bate o olho em você e diz: esse daí é servo do Deus vivo. Glória a Deus. Convida você para alguma coisa que não condiz e você tem caráter santo e você diz: não, eu não me envolvo com isso, porque eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu não ponho a mão nessas coisas, porque eu sou lavado do sangue de Jesus. Caráter santo. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. Ainda aí na página 49, para quem está com a apostila na mão. Poder da verdade. Olha onde a gente precisa de poder. Poder da verdade. Olha só. João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Espírito de verdade. Olha. Eu tive olhando, inclusive eu vou sair um pouquinho aqui do comentário da você, porque eu me prendi bem nessa questão de Espírito da verdade. Hoje a gente já vê que pessoas dizem assim: irmão, se eu for, tudo que eu for fazer, eu for, em alguma coisa tem que entrar em uma mentirinha, irmão, senão o meu negócio não vai para frente. Que isso? Mentirinha para o teu negócio ir para frente? Dá para entender isso? Não. O teu negócio vai para frente é você falando a verdade. E eu estava olhando essa questão de poder da verdade. João 14, versículo 17, está nos mostrando lá, esse Espírito da verdade, o mundo não conhece, é só nós que conhecemos. Só nós que conhecemos. É só nós que temos.
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós temos o Espírito da verdade. Por que o mundo não conhece? Porque o mundo não recebeu ainda Jesus, e o Espírito da verdade é o próprio Cristo que habita em nós. E ele diz que ele é a verdade e a vida. Não é brincadeira isso não. Não é brincadeira isso não. Isso aqui é coisa muito séria. Lá em João ainda, capítulo 16, versículo 13, está mostrando lá que o Espírito da verdade, ele nos guia, ele nos guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Não existe meia verdade. Toda a verdade. Eu achei muito interessante este ponto de o poder da verdade. Mas quando vier, João 16 e 13, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Fico impressionado com a sintonia do Espírito Santo com Jesus. Ele não vai falar nada dele, não. Ele vai falar daquele que há de vir. Isso é uma sintonia tremenda, mas é o Espírito da verdade. E irmãos, o Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. Eu posso fomentar uma mentira, e eu posso querer fazer mas o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Se eu estiver vinculado ao Espírito da verdade, a mentira não tem poder sobre mim. Para concluir aqui, outro ponto importante sobre esse Espírito da verdade. 1 João 4,6, porque o Espírito da verdade em nós nos faz, nos torna, o Espírito da verdade em nós nos torna de Deus. Olha o que diz aqui a primeira epístola de João 4,6. Nós somos de Deus. Eu li isso daqui e falei, meu Deus, isso aqui é muito... Olha, a gente para falar isso, nós somos de Deus. Amém, irmãos? Que gostoso a gente poder dizer, nós somos de Deus. Mas olha aqui, olha a complementação do versículo. E quem conhece a Deus, nos ouve. Mas aquele que não é de Deus, meu Jesus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só, nós somos de Deus. Agora, para se conhecer quem é de Deus, a receita está aqui, né? A receita está aqui. Que Deus nos ajude, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Nós temos aqui uma ilustração até interessante, né? Mostrando os 3 tipos de pregadores. O primeiro aí, ele expôs as verdades bíblicas de forma clara, mas gelado, deve ser o Isaac, isso aí, né? Como um iceberg. O segundo pregador, renomado pelo fervor de suas mensagens, pelo ardor e unção, com quem pregou. Porém, o fogo era de palha e não continha suficiente verdade duradoura. E o terceiro pregador, o sermão foi uma exposição da verdade bíblica, mas também uma mensagem vivificada pelo poder e cheio do fogo do Espírito Santo. Que bênção, não é? Que eu estava lendo isso aqui e falei, eu preciso me encaixar aqui nesse pregador, porque eu ainda estou tateando no primeiro lá, né? Mas Deus vai nos ajudar. E a gente hoje gosta daqueles pregadores, né? Fogo puro. E é importante, né? É importante. Pregadores dinâmicos, mas cheios do fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheios do fogo do Espírito Santo. Vamos aqui para o quarto subtópico. O poder do amor. O poder do Espírito Santo apresenta
a verdade em amor, o poder do amor. E a palavra de Deus incendiada, é a palavra de Deus incendiada com fogo santo, é convertida em real unção de poder e amor. Você vê isso bem claramente aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 44, né? E todos os que criam estavam juntos, tinham o prazer de estarem juntos, tinham tudo em comum. Isso para nós hoje é tremendo, né? Porque hoje cada um de nós temos o nosso e graças a Deus que Deus tem, nós estamos, onde a pessoa diz, mas nós vivemos numa nova época, né? Uma época totalmente diferente. Mas nem por isso nós podemos excluir isso daqui, tá? Nem por isso podemos excluir isso daqui. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, tá? Uma reciprocidade que existia entre eles. Letra B, a gente podia ampliar mais a coisa aqui, mas nós temos ainda outra página todinha para rapidamente falar com os irmãos. Os discípulos amavam uns aos outros, meu Deus, e se sentiam tão intimamente unidos que constituíam um ambiente cooperativo, formando o autêntico corpo de Cristo. Eu me lembro que não sei, tem um tempinho atrás aí, que o pastor me deu oportunidade aqui para falar com os irmãos, e eu falei sobre o corpo, a igreja como corpo de Cristo, né? Os membros que formam esse corpo, e está envolvendo isso daqui, ó. Isso aqui é muito interessante, viu? Isso aqui é muito interessante. Formando o autêntico corpo de Cristo. Você vai aí, no capítulo 2, versículo 45, olha como é que você vê um ambiente cooperativo. Atos 2 e 45. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou tinha necessidade. Cooperativo. O amor aqui, era um amor cooperativo. A gente podia ampliar mais isso aqui, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós e Ele está nos ajudando, e Ele vai ajudar você, porque Ele está me ajudando também a mim a entender isso, porque isso aqui é coisas importantes, isso aqui é importante para nós como igreja. Letra C, o batismo no Espírito Santo sempre produz união e espírito de amor. Olha, irmão, enche o nosso ser de devoção, dedicação a Deus e produz terno apreço de uns para com os outros. O poder do Espírito Santo em nós. Olha, eu quero ir um pouquinho mais além de simplesmente de falar somente do batismo com o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo em nós. Porque senão algum irmão que não é batizado com o Espírito Santo vai falar, então não tem nada a ver com isso. Não, a atuação do Espírito Santo em nós, olha o que gera em nós. Enche o nosso ser de devoção e dedicação a Deus e produz terno apreço de uns para com os outros. Você vai lá na primeira epístola de João, 4:20, olha como isso é profundo lá na primeira epístola de João, 4:20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê ou a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não é fácil não, né? Aí você vai no versículo 21 e diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então eu bato no peito, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Será que eu amo a Deus? Aí eu encontro com Josué e mostro a língua para ele. Encontro com Josué e mostro a língua para ele, faço careta para ele, viro as costas para ele. Amo a Deus. Hein, Josué?
Não. Nós cremos na Bíblia, amém, irmãos? Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia está dizendo assim: como é que você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Irmão, eu não odeio Josué, não, sabe? É que ele é chatinho, então eu procuro fugir dele. Não. Nós somos o corpo de Cristo. E nós estudamos aqui uma sexta-feira que aqueles membros menos importantes, porque quando você vai estudar o corpo de Cristo, o próprio apóstolo ele faz um paralelo para mostrar o corpo de Cristo com o nosso corpo, e lá está escrito que aquele membro que não é muito apreciado é o que nós cuidamos melhor no nosso físico, é o que nós damos mais atenção, é o que nós cuidamos melhor. Então, eu não posso, o Josué é chatinho, mas eu não posso. Ô Josué, desculpa, eu estou te pegando, não sei que dia assim. Mas eu tenho que, para mim dizer que amo a Deus, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. Porque Ele eu estou vendo, Deus eu não estou vendo. Só Deus que vê o amor que eu tenho por Ele. E Ele às vezes olha para mim e faz: aqui, esse amor que você tem por mim, você está meio quebrado, porque você não ama o seu irmão. Você faz distinção entre A e B, e C e D, e tem o mais bonitinho, tem o mais importante. Você não ama o seu irmão. Então não adianta, né? Vamos continuar aqui, irmãos. Olha, a palavra de Deus é impressionante. A palavra de Deus é impressionante. Eu quero concluir aqui, lendo com você, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Aliás, é que nós lemos agora, né? É que nós lemos agora. 1 João 4. Eu vou repetir, não é que eu vou ler. Nós já lemos, vou repetir. Vamos guardar isso. Se alguém disser: eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. E eu não gosto que ninguém me chame de mentiroso. Ninguém gosta que outro chame ele de mentiroso. Mas a Bíblia está dizendo que quando eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas não vamos ficar detalhando aqui. Nós vamos para a página número 50, quem está com a apostila na mão. O quinto tópico. O poder dos dons sobrenaturais e de santidade divina. Nós estamos vendo uma série de poder que nós precisamos dela, irmão. Poder que nós precisamos mesmo, poder de dons sobrenaturais e santidade divina. Bastou o poder do Espírito Santo ser derramado para que o paralítico à porta do templo fosse milagrosamente curado do seu mal, em nome do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos esse fato é mensagem dos nossos púlpitos, né? Quando Pedro diz lá para aquele paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 7, ele toma o paralítico pela mão, levanta-o, e ele fica firme nos seus pés e artelhos, e a Bíblia diz depois do versículo seguinte que ele entra para dentro do templo saltando. Olha o homem que era paralítico, saltando e glorificando a Deus por aquilo que Deus tinha feito com ele, né? Então, tudo isso é fruto do poder do Espírito Santo em nós, tá? Letra B. Em todas as crises do ministério apostólico, vemos a manifestação do poder do Espírito Santo, especialmente no início da propagação do Evangelho. Então, o Evangelho começou a ser propagado, começaram a surgir dificuldades, começaram a surgir situações, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo foi atuando, e aquelas situações foram sendo superadas. Eu não estou entrando em nenhuma delas, mas nós as conhecemos, né? Letra D. Neste tempo de incredulidade que vivemos, agora para nós hoje, neste tempo de incredulidade que vivemos,
Nunca foi tão necessária a manifestação do Espírito Santo, operando curas, libertações e a pregação do Evangelho. E é verdade, tá? É o que nós mais precisamos hoje. E a gente tem visto que isso tem diminuído. Mas, irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus e nós vamos crer que o poder dos dons sobrenaturais de santidade e de santidade divina, eles vão existir também aqui nos nossos dias, em nome de Jesus. Isso eu preciso me colocar diante de Deus, cada um de nós, e Deus vai operar através da igreja hoje também, não é? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui. É notável a forma como Deus operou nos primeiros discípulos, fazendo-lhes ver que o que estava neles era o mesmo Deus que rege o universo e todo ser humano. E é verdade, né? Nossa, Deus operou na vida daqueles homens tremendamente. Você pensar num Pedro que passava e as pessoas colocavam as pessoas aonde ele ia passar, e a sombra dele curava as pessoas. Coisa tremenda, hein, irmãos? Misericórdia. Ei, Alessandro, já pensou que coisa? Ele passava e a sombra dele. Coisa tremenda a operação, ou seja, o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens de Deus, não é? Oh, Jesus, quão maravilhosa foi a obra divina na salvação do eunuco, de Cornélio. Olha, testemunho de vida de Estevão. Estou aí na letra F, tá? A libertação da prisão de Pedro, de Paulo, Silas. Tudo coisas sobrenatural, né? Pedro está lá preso, o anjo chega e fala, me acompanha. E ele foi acompanhando e as portas foram abrindo. Meu Deus. A gente fica impressionado hoje, que a gente chega nesses prédios, né? E você chega e a porta abre. O sensor que tem lá, né? Mas isso aqui é coisa do passado. Lá já aconteceu. E isso lá não era essas portas de vidro, não. Lá era cadeias, portas de ferro mesmo, hein? Na verdade, que era para o elemento que estava preso não sair. Mas o anjo foi chegando e a porta foi abrindo e ele só foi saindo. Vai embora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Estava lendo isso daqui para vir nessa noite aqui falar com os irmãos. Eu falei, Senhor, eu preciso me converter, eu preciso ser crente. Eu estou longe de tudo isso. Hoje eu só estou orando para Deus ter misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, porque, nossa, não está fácil e tal, né? Esses homens aqui viram o poder do Espírito Santo mesmo. O tópico 6, vamos ver se dá para mim. Meu Deus, já estou chegando no final. É que eu não estou entrando em detalhes de comentário aqui, eu vi tanta coisa linda aqui, e eu falei, quanta coisa linda, meu Deus. O item 6 aí, 6º tópico. O poder do Espírito Santo guia. Isso aqui também é tremendo. O poder do Espírito Santo guia. E eu muitas vezes, quando o Espírito Santo quer me guiar, eu falo, Espírito Santo, você fica aí, que agora o caminho aqui eu sei. Pode deixar que aqui eu me viro. Mas o poder do Espírito Santo guia. Olha só. O Espírito Santo dirigiu os apóstolos, enviou Filipe a Samaria, Atos 8, do 5 ao 13. Depois ao deserto, ao encontro do eunuco. Isso aqui foi muito lindo, né? Filipe está sendo usado pelo Espírito de um grande avivamento em Samaria, e o poder de Deus tremendo ali. Daqui a pouco o Espírito pega Filipe e o envia para uma estrada deserta. Ora, o camarada estava enchendo praças e mais praças. Vamos fazer uma ideia aqui, né? As grandes reuniões que Filipe estava realizando em Samaria.
praças lotadas, teatros lotados para ouvir e receber a bênção, pessoas sendo curadas, milagres tremendos. De repente o Espírito pega ele e põe ele numa estrada deserta. Estrada deserta, sem ninguém. Mas daqui a pouco ele olha e ele vê uma carruagem que vem lá. E o Espírito fala para ele: junta-te àquele carro. Oh, aleluia! E Filipe em nenhum momento questionou: mas peraí, eu estou lá num tremendo avivamento lá, realizando coisas. Agora eu estou aqui e vou falar com um homem só. Eu estava falando para milhares lá. Mas aquele eunuco recebeu a bênção de Deus através de um homem que entendia o poder do Espírito Santo em guiar, em dirigir, em orientar, em dizer: vai lá, não vai, né? Porque do mesmo jeito que o Espírito guiou Filipe, tanto em Samaria como lá na estrada, encontrar-se com o eunuco, ele também impediu que Paulo fosse pregar. Paulo e Silas fossem a Bitínia. Eles estavam programadinhos para ir lá e fazer um grande trabalho. E o Espírito disse: não, de jeito nenhum. Você quer ver isso para tirar dúvida? 16 de Atos. Se tiver com a Bíblia já aberta aí, né? Você já pode ver aí no versículo, e quando chegaram a Mísia, né? Intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo e Silas, eles estavam fazendo um roteiro de viagem. Nós vamos para esse lugar aqui que precisa e há uma necessidade lá. Nós vamos lá e vai ser uma bênção, né? Tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Que bênção quando nós entendemos que o Espírito é que nos guia, né? E eles simplesmente obedeceram. O Espírito Santo é quem governa a igreja de Cristo. Agora, aqui para nós, o Espírito Santo é quem governa a igreja de Cristo. No tempo dos apóstolos, ele era chefe, diretor, presidia concílios, os enviava à obra, vigiava a igreja, guardando ela dos demônios. Tudo o Espírito fazia. E hoje ainda nós desfrutamos disso, irmãos. Graças a Deus, o poder do Espírito Santo está entre nós. Você concorda com isso? Eu creio nisso e tenho vivido isso. Eu não estaria aqui falando com você se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Para mim concluir aqui, que já está dando a hora de encerrar. O Espírito Santo capacitou, ou seja, a letra C. No dia de Pentecostes foi o Espírito Santo que fez com que multidões se sentissem arrependidas de seus pecados e recebessem Cristo como Salvador. Tá? Houve ali um movimento do Espírito muito interessante, chamou a atenção de muita gente, e como é o Espírito Santo que guia, e o Espírito Santo então orientou Pedro, e Pedro, no poder do Espírito Santo, levantou ali e começou a fazer uma exposição daquilo que estava acontecendo naquele momento. E no final da sua exposição, quase 3.000 almas se converteram, né? Foi multidões que receberam Cristo. Letra D. O Espírito Santo os capacitou a sofrer por amor a Cristo
humilhados, apedrejados, presos, espancados. Mas olha o jeitão deles, sentiam-se dignos de sofrer por Cristo. Hoje eu fico olhando para nós aí, pandemia aí, e não era nem um sofrimento por Cristo, era era um de enfermidade, né? Não foi nenhum sofrimento por causa do amor de Cristo. O vírus assustou tanta gente, não é verdade? Quanto crente que ficou assustado. E eu soube de alguns, eu já disse aqui para os irmãos, eu tenho um amigo pastor que falou para mim: olha, Isaac, na minha igreja teve famílias inteiras que disse: não venha ninguém na minha casa. Não vem não, porque não vão para a igreja não. Nem Santa Ceia não era para ser levado. Mas aqui, olha aqui, eles foram humilhados, sofrendo por amor a Cristo. Foram humilhados, apedrejados, presos, espancados. Olha o jeitão deles. Sentiam-se dignos de sofrer por Cristo. Atos capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eu fico pensando, se hoje nós tivermos que sofrer alguma afronta pelo nome de Jesus, como é que vai ser, hein? Eu fico perguntando para mim, como é que eu vou fazer, hein? Porque não está acontecendo nada em relação a sofrimento para nós, por causa do nome de Jesus. Olha que nós estamos aqui num culto, portas abertas, tá? Não há nada de anormal. Eu fico pensando, se o vírus assustou tanta gente, mas deixa eu ver o último item agora, lá na página 51, lá em cima no topo da página, está o último item, eu já estou encerrando para passar aqui para o pastor fazer o encerramento do culto, né? Não quero passar o horário. O Espírito Santo deu-lhes poder para trabalhar de forma infastigável, fervorosa e afetiva, que fez o Evangelho avançar até lugares longínquos da terra. E Paulo teve esse privilégio. Tá? Olha o que ele diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até ao Ilírico tenho pregado, ele está falando dele, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 15 e 19. Ele teve esse privilégio, pelo poder que ele recebeu, em meio as mais diversas dificuldades que ele enfrentou. Mas aqui está dizendo assim: o Espírito Santo deu-lhes poder para trabalhar de forma infastigável, fervorosa e afetiva, fazendo com que o Evangelho fosse avançando. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos desfrutar do poder do Espírito Santo na sua totalidade, não é? Desfrutar do poder do Espírito Santo na sua totalidade, como nós vimos aqui no nosso material. Agradeço, em nome de Jesus, a oportunidade.